Olá, bom dia, graça e paz, que o amor do Senhor Jesus esteja com cada uma. Hoje vamos estudar o quinto e último tópico da nossa lição, o ministério celestial. Vamos à pergunta da letra A. Aonde a fé em um Salvador vivo nos leva? Romanos capítulo 5, verso 11, nos diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, a fé em um Salvador vivo nos leva a reconciliarmos com o Senhor. Também quero ler o último parágrafo da nota, que diz assim: Os discípulos não desconfiavam mais do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam sendo objeto da simpatia dele. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos para apresentar seus pedidos ao Pai em nome de Jesus. Então, assim como os discípulos, eles não desconfiavam mais do futuro, mas eles passaram a acreditar, a confiar, devemos nós também, assim como os discípulos, confiar no Senhor Jesus e saber que temos um amigo junto ao Pai intercedendo por nós e que devemos levar os nossos pedidos em oração em nome do Senhor Jesus. Pergunta da letra B. O que devemos fazer para que nossa consciência seja purificada da lembrança do pecado? A nota nos diz assim: assim que você cometer pecado, fuja em direção ao trono da graça e conte tudo isso a Jesus. Você deveria se encher de tristeza pelo pecado, porque ele enfraqueceu sua própria espiritualidade. E ao cometê-lo, você ofendeu os anjos celestiais, feriu e magoou o amoroso coração do Redentor. Quando você pedir perdão a Jesus em tristeza de alma, creia que ele o perdoou. Não duvide da misericórdia divina, nem recuse o consolo de seu amor infinito. Então, devemos, ao pecarmos, ou depois de termos pecado, para nós esquecermos o pecado, devemos ir ao trono da graça. Irmos ao Senhor Jesus, que Ele nos concederá poder para esquecer o pecado, e se tivermos em pecado, Ele nos concederá força para nós abandonarmos. Pergunta da letra C. Por que foi necessário nosso Salvador ter vindo primeiro como um ser humano aqui na Terra? Hebreus capítulo 2, 17 e 18 nos diz assim: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, ele veio primeiro como ser humano para saber o que eu e você sentimos. Então, assim, através da sua vinda como um ser humano aqui na Terra, ele pôde também ser tentado, padeceu, e assim ele pôde também, através do nosso sofrimento, do sofrimento que o Senhor Jesus passou, ele pode nos socorrer, pode interceder por nós ao Pai. Então, ele sabe o que nós passamos, as tentações que enfrentamos, a luta contra o pecado. Mas ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo de que, como ser humano, nós podemos também vencer a tentação e vencermos o pecado. Que o Senhor Deus nos abençoe e que todas tenham um bom dia e fique com o Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.